Nós hoje estamos num momento muito especial aqui no culto. Nos alegramos na presença do Senhor pelo 40º encontro de casais com Cristo. É bom receber aqui esses casais, receber a nossa equipe de trabalho. É bom a igreja acolher com carinho esses casais e saber que foi um tempo muito bom, que a graça de Deus trabalhando no coração da equipe, no coração da igreja e também no coração dos casais. Dizer a todos os casais que são bem-vindos sempre aqui no nosso meio. Você leva para sua casa um boletim da igreja, tá bom? No boletim tem uma pastoral, tem estudo grupo familiar, mas tem também toda a nossa estrutura de trabalho. E dentro do boletim tem um encarte que é o nosso seminário, uma conferência, evangelística sobre como os pais comunicar o evangelho ao coração dos filhos. É importante este cuidado dos pais com os filhos. O reverendo Jader, que será o nosso preletor, agora no mês de setembro, ele vai estar tratando desse assunto. O reverendo Jader tem livros escritos na área, tem várias palestras, é um conferencista nacional e tem contribuído muito com as famílias, com a igreja no nosso país, nesta divulgação e incentivo, instrução aos pais de como comunicar o evangelho ao coração dos filhos. Eu creio que é algo de interesse de todos nós, pais e avós aqui. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Hoje eu peço à igreja que tenha aí a compreensão conosco. Nós estamos expondo o livro do profeta Malaquias, mas hoje, em virtude deste culto especial, recebendo aqui os casais do 40º encontro, nós vamos deixar o livro de Malaquias para o domingo que vem e vamos focar aqui no Evangelho de João, capítulo 3. Os versos de 1 a 8, Jesus trata com Nicodemos de um dos assuntos mais interessantes e curiosos para o coração do homem, que é sobre o novo nascimento. Se você levar o boletim, você vai ver que tem uma palavra sobre esse assunto, nesse texto, na pastoral do boletim da igreja. João capítulo 3, é o Evangelho de João. Observa se tem alguém sem Bíblia perto de você, para que possa ter acesso também à leitura do texto. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até aqui. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra nesta noite. Amém? O novo nascimento que Jesus está tratando com Nicodemos aqui é uma operação do Espírito Santo de Deus no coração do homem. Ninguém pode nascer de novo pelos seus próprios esforços. Ninguém nasce de novo
pelas suas próprias boas obras ou pela sua própria moral elevada. Um homem só nasce de novo quando o Espírito de Deus opera eficazmente e eficientemente no seu coração, transformando numa nova vida. Este capítulo 3 de João trata de forma clara e objetiva como Jesus aborda o homem a respeito do novo nascimento e como que um homem nasce de novo quando ele crê em Cristo, em Jesus Cristo, como o seu Salvador. Esse assunto, ele deveria aguçar o nosso coração e levar cada um de nós nessa noite a pensar o seguinte: eu sou um salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer hoje, é certo que eu adentrarei o céu para habitar com Cristo eternamente. Esse texto deve nos levar a estes questionamentos. E eu quero destacar com vocês aqui, não feche as suas Bíblias, 3 belos ensinamentos que este texto do capítulo 3 de João traz a cada um de nós. A primeira lição e o primeiro ensino que este texto nos traz é o seguinte: como é frágil o início da vida espiritual de um homem e de uma mulher. Como que o início da vida espiritual de um homem e de uma mulher é algo tão frágil, tão sensível. Esse texto nos apresenta isso. Nós lemos aqui que certo fariseu chamado Nicodemos, preocupado com a sua alma, preocupado com a sua situação espiritual, de noite ele vai ter com Jesus, ele procura Jesus num momento durante a noite. Não há dúvida da fragilidade deste homem e não há dúvida de que ele fez isto com medo. O texto nos propõe exatamente isto, que Nicodemos, ele estava certamente com medo do que as pessoas iriam pensar dele, com medo do que os seus companheiros de Sinédrio, e o Sinédrio era a mais alta corte judaica, onde eram julgados problemas da lei de Moisés e também problemas políticos do seu povo. Ele era um homem, um doutor versado nas leis, e ele preocupava com o que os seus colegas e companheiros de Sinédrio iriam pensar dele, e o que o próprio povo pensaria dele, ele indo procurar Jesus e aquela aproximação dele com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que João faz questão de registrar que ele procurou Jesus de noite. Certamente ele não tinha coragem suficiente para fazer isto durante o dia. O que eu quero dizer para você é que a história de Nicodemos, ela mistura com a história da maioria de nós. Obviamente que Nicodemos representa muitos de nós, se não a maioria de nós aqui. Se eu voltar para você e perguntar como foi o início da sua carreira cristã, como foi os primeiros passos da sua vida cristã, como foi a sua aproximação de Jesus, do Evangelho, da graça de Deus, como foi, se é que alguns aqui lembram, o dia do seu humilde começo, como é descrito no livro do profeta Zacarias. Normalmente, os primeiros passos na direção do reino de Deus são passos tímidos, são passos frágeis e muitas das vezes vacilantes. Os primeiros passos são dados às vezes de maneira incerta, hesitante, meio desconfiado, às vezes marcado de muita timidez e de muita insegurança na alma. Mas Jesus tinha uma forma especial de tratar as pessoas nas suas fragilidades humanas. E o texto dos evangelhos, assim como Jesus aborda de forma tão amorosa e de forma tão interessada no bem-estar da alma de Nicodemos, porque
o registro do Evangelho e a profecia a respeito do Messias é que ele jamais esmagaria a cana quebrada, e ele também jamais apagou a torcida que fumega, ou seja, ele nunca apagou a menor chama de esperança no coração dos homens. E este exemplo de Jesus é para nos ensinar que nós também, como igreja, devemos prestar uma assistência amorosa e gentil àqueles pequenos discípulos de Jesus que estão dando os seus primeiros passos na vida cristã. Este é um grande ensinamento para nós como igreja. A segunda lição que este texto nos mostra é a mais óbvia delas, porque é o cerne do assunto que Jesus está tratando com Nicodemos aqui. Quando Nicodemos aproxima com Jesus com toda essa timidez, mas uma coisa ele tinha no seu coração. Ele diz assim: Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, estes sinais, essas coisas que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E observa que o ministério de Jesus nem tinha tomado ainda uma dimensão pública. Nós estamos aqui no 3º capítulo de João. O ministério público de Jesus vai tomar uma notoriedade entre os seus contemporâneos a partir do capítulo 10, 12 do Evangelho de João. E Jesus estava começando o seu ministério. E Nicodemos já identificou que ele era o Messias. E ele fala: mestre, ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. Eu sei que o Senhor é um profeta, o Senhor é alguém especial. E Jesus então aborda Nicodemos não para satisfazer a curiosidade de Nicodemos, mas para satisfazer a necessidade da sua alma. Eu quero dizer para você que está estudando a Bíblia, Deus não vai satisfazer todas as suas curiosidades, porque você estuda as Escrituras. As Escrituras não é para satisfazer as curiosidades humanas. As Escrituras é para trazer alimento espiritual à sua alma, não é para satisfazer as suas curiosidades humanas. E Jesus então aborda Nicodemos não na sua curiosidade, mas na sua necessidade. E aqui ele fala para Nicodemos o que é o novo nascimento. Talvez você também precise de entender isto nesta noite. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma transformação interior que o Espírito Santo, na operação poderosa do Espírito Santo de Deus, ele faz no coração do homem, dando a ele uma nova vida, transformando-o numa nova criatura. O texto diz que Jesus então socorreu Nicodemos e disse assim, versículo 3: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, na sua curiosidade, ele pergunta: mas Senhor, como pode um homem já velho como eu ficar pequenininho de novo, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos pensava no nascimento natural e Jesus está falando para ele do nascimento espiritual. Então o texto diz que Jesus socorreu a Nicodemos para tirar dele não só afagar o seu alento da sua alma, mas colocá-lo diante do reino de Deus. E ele diz assim: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observa a figura de linguagem que Jesus usa aqui. Ele está dizendo que ninguém pode se tornar um discípulo a menos que o seu homem interior seja inteiramente purificado e renovado pelo Espírito Santo de Deus. Há um lavar regenerador do Espírito Santo no coração do homem, para que ele se torne uma nova criatura. É pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus no coração. Você pode ser convencido das verdades do Evangelho.
mas você só será transformado pelo Evangelho quando este poder de Deus, esta operação do Espírito Santo de Deus penetra o seu coração e a sua alma. Primeiro Jesus fala para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, enxergar, perceber. E a segunda vez ele fala a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ver e depois entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento é uma transformação interior que o poder e a graça de Deus opera no coração do homem, para que ele se torne uma nova criatura e passa agora a ter novos hábitos, novos desejos na sua alma, novos apetites, novos interesses, novos pensamentos, novas esperanças, novo rumo, porque ele agora é uma nova criatura. E esse novo nascimento é operado com arrependimento e fé salvadora no coração do homem. Se alguém não nascer de novo, não pode ver e também não pode entrar no reino de Deus. A terceira lição que esse texto nos oferece, a primeira é a fragilidade dos primeiros passos, a segunda é que o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo operada no coração do homem, e a terceira lição que esse texto nos ensina é que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, Jesus compara aqui com o vento. Ele é uma ação poderosa, mas ela é também uma ação que você não pode controlar. Diz aqui o versículo de número 8 do texto que nós lemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus compara a ação do Espírito como a ação do vento. Ninguém pode controlar a ação do vento. Você não sabe de onde ele veio e não sabe também para onde ele vai. Jesus compara isso para dizer que a mesma coisa acontece com respeito da obra do Espírito Santo. Ninguém pode controlar esta obra. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém pode controlar estas ações poderosas do Espírito Santo soprando sobre o coração do homem e transformando numa nova criatura. Muitas vezes nós ouvimos os relatos, e muitos irmãos aqui já puderam nos trazer relatos assim, dizer: pastor, sabe, eu era um homem resistente ao Evangelho, eu era uma pessoa resistente ao Evangelho, eu não gostava de igreja, não gostava de Bíblia, eu vi uma pessoa com Bíblia, me dava repulso no coração, até que um dia, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu comecei a ter alegria nas coisas espirituais. Certamente é porque o vento sopra onde quer. O Espírito de Deus opera no coração do homem quando ele menos espera, e opera de uma forma misteriosa, de uma forma soberana, de uma forma incompreensível, e você vai dizer: eu não entendi, mas agora eu sei que eu sou um novo homem, que eu sou uma nova mulher, que eu sou uma nova criatura. Eu não posso esconder as mudanças que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Me veio uma paz como nunca eu havia sentido antes. A vida passou a ter sentido para mim. E agora eu tenho alegria no Senhor. Se você ler, e eu sugiro que o faça, a primeira epístola de João, não precisa ser agora, pode ser em casa, tá bom? E ler com a sua família. 1 de João vai falar das marcas do novo nascimento. João não usa essa palavra novo nascimento lá. Você vai ver ele usando a palavra assim: todo aquele que é nascido de Deus
A palavra novo nascimento lá tem esta conotação. Todo aquele que é nascido de Deus. Algumas características que são presentes no coração daqueles que o Espírito de Deus regenera, aquele que é nascido de Deus. João diz lá que ele crê que Jesus Cristo, ou que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, a fé salvadora passa a ser parte da sua vida e da sua estrutura. João diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vai viver mais na prática do pecado, ou seja, vai viver uma vida de santificação. João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele tem prazer em viver na prática da justiça, ou na comunhão com Deus, e na obediência à palavra de Deus. João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele passa a amar os irmãos. Antes odiava o povo de Deus, agora passa a amar a família da fé. E João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o Espírito de Deus veio fazer morada no seu coração, Cristo o guarda e o maligno não lhe toca. Uma das seguranças do novo nascimento é que o diabo nunca pode possuir uma pessoa cujo coração foi regenerado pela graça de Deus. Há muita confusão nessa área, há crentes que não têm essa segurança da salvação em Cristo, mas que precisa de ter. Eu quero concluir aqui. O novo nascimento, o que Jesus está falando para Nicodemos. A diferença nossa para Nicodemos é que a Bíblia diz que Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos sabia tudo da lei de Deus. Os 10 mandamentos ele sabia de cor. Provavelmente ele sabia o Pentateuco de cor. Dificilmente algum judeu, chegaria nesses cargos se não tivesse de cor na sua cabeça, no seu coração, o Pentateuco. Para quem não sabe, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Inclusive aquelas leis lá de Levíticos, que alguns têm dificuldade até de ler. Tinha que saber de cor. Era um doutor da lei. Ele não podia ser um homem que não soubesse profundamente essas coisas. Isso quer dizer que a pessoa pode ser um bom religioso, mas nunca ter experimentado um novo nascimento. É por isso que Jesus está dizendo, você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Essas marcas do Espírito de Deus precisam de estar presentes no coração nosso. O fruto do Espírito, amor, justiça, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, precisam de estar presentes no nosso coração. O fruto do Espírito deve fazer parte da vida daqueles que nasceram de novo. Eu quero encorajar a todos aqui nesta noite a caminhar com Cristo nesta direção. Feliz é o homem, feliz é a mulher que experimentou da parte de Deus este novo